Fala galera, beleza? Mais uma vez aí cá embaixo com vocês para trazer uma análise de Bitcoin. Como vocês estão? Beleza? Aí sim! Então hoje dia 7/5 aqui de 2020 às 11h18 da manhã estamos começando aqui mais uma análise de Bitcoin e Ethereum e não podemos deixar de ser a gente agradecer aqui a todos os 693 inscritos aqui no canal, meu irmão. Muito obrigado a todos vocês aí que estão se inscrevendo no canal, estão ativando as notificações, deixando seu like aí também, a sua opinião, beleza? Vamos deixar a opinião aí nos comentários aí que a gente troca essa ideia aí, sempre tá se comunicando aí. Muito importante, descrição, link do nosso grupo do Telegram, né? Se você quiser participar aí do grupo do Telegram, já entra aí na descrição aí, já aperta o link aí, tem lá Caio Invest VIP, acho que é uma coisa assim. Aí você entra aí na descrição, nos primeiros links aí no topo, e aí você já entra direto aí no grupo do Telegram, que vai estar dando acesso aí a gente trocar essa ideia mais pessoal, assim, né? A gente tem lá já cerca de 15 pessoas já, né? Para a gente continuar esse movimento do grupo do Telegram também crescer cada vez mais, né? Então, muito interessante aí, tamo junto. Hoje a gente tem uma análise bem interessante, mas primeiro eu vou passar aqui pelo Bitcoin aqui, na Bitcoin Trade está sendo negociado a 55.402 dólares, né? E a gente sabe que a máxima histórica do Bitcoin aqui no Brasil, em reais, chegou a 70 mil reais, né? Então, assim, um Bitcoin chegou a ser cobrado por um Bitcoin cerca de 70 mil reais, mas nessa época que foi 70 mil reais, foi no topo de 2017, quando o preço do Bitcoin simplesmente estava em 20 mil dólares ali, quase 20 mil dólares, né? Então, o que aconteceu? O preço hoje está em cerca de 9.500 dólares e a gente vai já analisar no gráfico aqui para poder você entender um pouco mais sobre isso. E aí, o que acontece? A gente tem um movimento que o preço está em 9.500 dólares e já estamos faltando apenas menos de 15 mil reais aí no preço do Bitcoin subir em reais para que ele retorne os patamares de alta máxima da histórica, tá ligado? Então é muito interessante isso aí. A gente vê como o real se desvalorizou perante o dólar em Bitcoin, né? Então é muito interessante a gente fazer essas correlações aí. Eu acho muito bom a gente estar participando disso aqui, entendendo aí. Eu queria a opinião de vocês aí, o que é que vocês acham disso. Hoje eu vou trazer aqui a análise de um cara aqui que eu já sigo há bastante tempo aí, o canal dele no YouTube, é o Benjamin Cohen. Inclusive eu tô no grupo do Telegram dele, nesse Into the Cryptoverse aí. Ele tem esse link aqui do Telegram dele. Se você quiser entender inglês, você pode até entrar também no grupo dele aí, que eu acho que é um dos caras aí que está fazendo um serviço muito bom aí no mundo das criptomoedas, né? Porque realmente ele é muito inteligente, ele é PhD em engenharia aí de alguma coisa, então realmente ele tem muito conhecimento e todos esses gráficos que ele traz aqui são ele mesmo que faz, tá ligado? Ele mesmo produz as métricas e define como é que vai ser aqui as métricas, então eu acho muito interessante as análises dele, né? E essa análise de hoje que eu vou falar é do vídeo que ele lançou hoje. Lançou, aliás, ontem, vídeo de ontem aí, ó, dia 6 de maio aí de 2020. Que eu achei bastante interessante e ela refere-se ao risco ajustado ao retorno do Bitcoin, né? Então ele usa aqui a escala logarítmica. Para você que não tem conhecimento na escala logarítmica, não sabe a diferença, cada ponto desse ele multiplica por 10 vezes. Então aqui é a escala quando o preço estava em $1, aqui 10 dólares, aqui 100 dólares, 1.000 dólares, 10 mil dólares, 100 mil dólares, né? A gente ainda não chegou nesse patamar. E aí a escala logarítmica faz a gente ter esse múltiplo de 10, né? Cada vez multiplica 10 vezes. E aqui embaixo é o tempo, né? Ou seja, desde 2010 aí até 2020, a gente tem toda essa métrica aqui para utilizar, que seria o risco ajustado ao retorno do Bitcoin, né? E aqui ao lado ele tem a métrica do risco, né? E essa parte do risco é bem interessante porque ele utiliza cores para poder dizer em qual região o risco está na métrica, né? E aí o que acontece? Ele fala aqui sobre quando a gente está aqui no zero, né? Ou seja, no azul mais escuro possível, a gente tem um risco muito baixo de se investir Bitcoin, né? Quando você está
com um risco muito baixo, que são regiões muito boas de você estar investindo e comprando e acumulando Bitcoin para longo prazo, né? E aqui, logo em cima, no vermelho, quando você tem um vermelhão mais pesado, é que você está no risco muito elevado de estar perto do topo da bolha, né? Do topo ali do mercado. E esse indicador que ele conseguiu criar, ele conseguiu perfeitamente indicar aqui que quando chega nas zonas vermelhas, que são a zona de 1 aqui no risco, que seria na escala o risco máximo, realmente marcou aqui pontos bem interessantes que você poderia ter enxergado já a partir do momento que ele começa a transacionar aqui, com o passar do tempo, as cores, né, no gráfico, né? Então, o que é que ele quer dizer com esse gráfico? Que basicamente, quando você está nas zonas azul escura, mais escura que tem, é a melhor zona que tem para você comprar e acumular Bitcoin. Quando você está e você consegue enxergar perfeitamente aqui pelo risco ajustado ao retorno, né, o risco ajustado ao tanto que você vai ganhando na posição. Ele vai mudando de cor com o passar do tempo, né? E a gente viu aqui perfeitamente que em 2019, quando a gente teve aquele topinho ali nos 14 mil dólares, 13 mil, quase 14 mil dólares, a gente teve esse indicador aqui se tornando amarelo, né, o que já indicaria aqui uma faixa de região no risco 0,7, né, ou seja, bastante elevado já também na região. E quando a gente caiu aqui para casa desses 3.800 agora em 12 de março, 13 de março, que a gente teve esse movimento todo da pandemia e tudo mais, a gente teve uma marcação aqui no risco muito próximo a zero aqui na região de azul escuro, né? Então é muito interessante você entender que esses momentos eles vão ser bastante caóticos, né? Como esse principal que foi, né? A gente vivenciou aqui no canal diariamente esse momento, né? E foi realmente muito sinistro, né? Você vê aquele candle vermelhozão descendo assim a ladeira sem ter fim, tá ligado? Mas a gente sabe que ali era quando tem o menor risco retorno para longo prazo. E aí essa métrica dele vem a mostrar isso, que todos esses pontos azul e escuro sempre foram ótimos pontos de compra para longo prazo, né? Então é muito interessante aí a gente estar de olho nessa região, né, e entender que ele também traz ele também traz entender o risco ajustado ao retorno, né? Então ele também traz outros gráficos aqui bem interessantes, e eu queria trazer aqui também uns que me chamaram a atenção, que era esse outro aqui, que ele faz um paralelo entre o preço agora do Bitcoin com o risco daquele gráfico anterior ajustado aqui ao preço, né? E aí o que é que ele faz? O preço é a linha azul e a laranja é a linha do risco, né? A linha que representa o risco, né? E aí você pode ver aqui todos os dois na escala logarítmica, né? Daquele mesmo modo que eu falei para vocês, vai multiplicando por 10 cada ponto. E aqui é a escala do risco, né? Da mesma maneira, só que agora não tem cor, são duas linhas diferentes, né? E aí o que é que ele fala aqui? Quando você está abaixo dessa linha pontilhada aqui no gráfico, é quando o risco está na menor quantia, ou seja, quando você está abaixo aqui do 0,2 aqui de risco, que ali seria o momento ideal para você estar comprando Bitcoin, né? Para você estar acumulando Bitcoin para longo prazo. E aí ele também mostra aqui com esse indicador que da última vez ele chegou aqui a tocar no zero. Nesses últimos bear markets aqui, ele chegou a tocar no zero, né? Aqui ele chegou a tocar no risco zero quando você tinha a probabilidade aqui de se dar muito bem no longo prazo, né? E foi mais ou menos isso que aconteceu aqui quando a gente viu aqui no final de 2015 para até final de 2017, né? E aí ele mostra aqui também um pouco mais na frente que ele vai criar aqui essa linha pontilhada, ó, em cima. E aí perfeitamente coincide com os topos do mercado. Quando o risco passa dessa zona de 0,9 aqui, você pode ter a certeza que ali vai estar no extremo risco, ali é o dinheiro que ele chama dumb money, né, que é o dinheiro das pessoas aí normais, o seu primo aí que vai chegar, pô, meu irmão, tu ganhou muito dinheiro, tu tá benzão aí, agora eu vou entrar, pá. Aí vai chegar essa galera cada vez mais aí, tá ligado? E
eles vão querer tacar dinheiro quando o risco já estiver altamente elevado, né? Ele mostra aqui que, por exemplo, aqui a gente ainda estaria abaixo do 0,4 aqui por cento, né? Por cento não, o risco, né? Ajustado aqui ao preço do Bitcoin, a gente estaria aqui nessa zona de 0,4, né? O que ainda tem espaço para que isso cresça. Em 2019 aqui, quando a gente chegou nos 14 mil pontos, aliás, nos 14 mil dólares, né? A gente superou aqui o risco 0,6, né? E aí ele mostra outros patamares aqui bem interessantes, também fazendo outras análises. Eu não vou cobrir todos os gráficos dele, porque realmente são muitos. E aí ele mostra esse daqui que eu achei bem interessante, que é esse aqui, ó. Ele foi falando e vai ajustando, como ele mesmo cria os gráficos, ele mesmo pode, ele sabe como fazer, né? Então o cara é PhD. E eu sou só um doidão aqui na internet falando aqui o que, é que eu acho sobre o que o cara falou, né? E o que eu entendi, né? Então ele mostra aqui que quando a gente está aqui abaixo do 0,5, a gente está nessa zona verde. Quanto mais verde clara, seria a melhor zona possível para você estar comprando e adquirindo Bitcoin, né? Quanto mais clara essa verde, o risco é menor para você no longo prazo. Ou seja, você vai estar garantindo preços menores. E o interessante é a gente ver que o preço está na casa dos 9.500 dólares hoje, e o risco ainda continua aqui abaixo do 0,4 aqui na métrica aqui do risco, né? Então é muito interessante a gente ver isso, porque da última vez que ele chegou nos 9 mil dólares aqui nessa mesma região, o risco já estava bem mais alto. A gente pode ver aqui que nessa região o risco, quando a gente estava nos 9.500 dólares, ele estava já bem mais alto antes de chegar nos 14 mil dólares, né? Então é bem interessante aí essa métrica, ela consegue identificar os pontos mesmo de da extrema ganância, né, do sentimento do mercado está totalmente exacerbado ali, explodindo, e a gente vê que agora nos momentos atuais a gente está longe de estar num momento como esse, né? A gente está longe de estar num momento como esse de risco fora da curva, né? Você está pegando agora, comprando um risco extremamente acelerado, né? Então eu achei muito interessante aí, o vídeo dele aí vai estar disponível aí no link na descrição aí, né? Então, se você curtiu aí, deixa o seu like aí e também fala o que você achou, né, sobre a análise aí do risco-retorno do Bitcoin aí e quais são os possíveis pontos de entrada bons para você para longo prazo, né, que você possa interpretar dessa maneira, né. Então essa é a visão aqui que eu tenho sobre a análise dele, achei muito interessante. Com isso a gente vem aqui para o nosso CoinGecko, fazer aquele refresh live aqui especial com vocês. Como sempre, a gente vem ver hoje que o cap está com cerca de 261 bilhões de dólares, né? Vem crescendo bastante após o rompimento de novo daquele patamar dos 200 bilhões. E a gente vem vendo aí hoje uma altinha de 2,1%. O volume hoje com cerca de 88 bilhões, aí, seguindo bastante forte aqui no CoinGecko, o Bitcoin chegando a 66,7% aí da dominância deste cap, né? O Ethereum com cerca de 8,75 aí, sofrendo a pancada do Bitcoin, descendo um pouquinho aí a sua dominância, né? Então a gente vem ver aí que o Bitcoin chegou a subir a 9.504 dólares, isso é muito satisfatório, é muito bom de se dizer, né? 9.500 dólares hoje no preço do Bitcoin. A gente vem ver aqui um alta de 2,9% nas últimas 24 horas, aí, levando o cap a 174 bilhões de dólares aí no momento, né? O Ethereum com cerca de 206 dólares aí continua estável acima dos 200 dólares, muito interessante ele não perder esse patamar. Com a quedinha de 0,6% aí nas últimas 24 horas, 22,8 bilhões de dólares aí nas últimas 24 horas, né? Então, com isso, o portfólio hoje levando a pancadinha aqui, mas tá de boa, já tinha crescido bastante, né? Então a gente tem aqui o gráfico direto do Bitcoin, mas primeiro eu não fiz aqui de propósito, eu fiz aqui de propósito, foi para mostrar a vocês aí o preço do dólar aí no momento da análise aí, chegando em incríveis 5,85 como comentado, né? Inclusive postei ontem no grupo do Telegram aí falando sobre a possibilidade de o dólar estourar, e foi simplesmente o que aconteceu, né? O dólar ontem estava 5,60 e hoje aí tendo uma alta de 13 centavos aí, chegando a 5,85, né? Incríveis 5,85 na história aí, batendo topo atrás de topo.
Com isso a gente vem aqui direto, parece o canal, né? O canal aqui é toda hora batendo topo atrás de topo aí no número de inscritos. E aí a gente vem aqui para o gráfico do Bitcoin aqui de longo prazo, para sempre você ter essa visão e perspectiva de longo prazo, né? E olha o que está acontecendo aqui, bem interessante aqui no dia de hoje. A gente tem aqui o Bitcoin disparando a ladeira, né? Querendo cumprir aqui o papel da nossa bandeirinha de alta aqui que a gente estava comentando aqui, rompendo o topo anterior que estava nos 9.437 dólares, né? O 9.437 dólares foi rompido, agora 9.508 dólares, 502 dólares. Então, vamos ver até as 9 da noite se esse preço continua com esse patamar, né? Rompendo e fechando o candle acima desses 9.437 dólares, o que indicaria que a gente estaria rompendo com força, né? O fechamento de candle de hoje aí, porque não adianta de nada esse candle vir aqui, vai lá para cima e depois forma uma vela zona sinistra e aí começa a cair, que nem esse outro candle aqui, ó, parecido com esse aqui, tá ligado? A gente tem que ter um movimento de força e continuidade aí para a gente vir tocar aqui o nosso alvo nos 10.500 dólares, que eu particularmente acredito que o Bitcoin está indo lá, né? Seria o nosso alvo do Bump and Run, mais um Bump and Run espetacular que a gente vai conseguir pegar na tendência, né? E isso aqui é só a formação de fundo, né? Isso aqui é só a formação de fundo, entendeu? O fundo se formou em Bump and Run. Então, isso significou da outra vez, quando a gente rompeu aqui o nosso Bump and Run, uma altazinha aqui de 181%. Tá ligado? Então aqui no momento a gente tem aqui depois do rompimento do Bump and Run, se você pegou lá na confirmação aqui do Bump and Run, uma alta de 40% aí já está ganhando, já está satisfeito aí, seu capital está preservado, né? Principalmente se você está segurando real aí, eu não sei o que você está fazendo, você está vendo aí o seu dinheiro cair a todo dia. Mas lógico, isso aqui é a minha estratégia, não é recomendação de investimento, cada um faz do jeito que achar que deve, né? Eu sou 100% em Bitcoin e algumas outras criptos que eu mostro para vocês aí diariamente, né? Então, mas a maior parte do meu portfólio, certeza, sempre vai ser Bitcoin. Por quê? Porque ela é a reserva de valor, né? É a nova reserva de valor, galera. Quem entender isso antes dos outros vai conseguir se beneficiar. Quem não, vai comprar carão aí achando que ficou para trás e depois vai pegar a tarretada na cabeça porque ficou não estava nem olhando para esse mercado. A maioria das pessoas nem olham para esse mercado, entendeu? Acha logo que é pirâmide e acabou. Então, a gente vem ver aqui que o preço ainda continua se locomovendo para cima. O fractal de 21 períodos não conseguiu nem chegar lá para poder dar suporte. Ele já continuou a tendência. E a gente tem uma bandeirinha de alta, o que indica que quando a gente tem a bandeira de alta, a gente tem um movimento repetindo o mastro anterior. O mastro seria o quê? O mastro aqui da nossa bandeira, né? E aí a gente pega aqui do rompimento do fundo aqui da nossa bandeira até lá em cima, levaria o preço aqui a 10.272 dólares aí, o que eu diria que ele ainda fazia uma forcinha aqui para tentar chegar nessa casa aqui nos 10 mil, vamos ver aqui direitinho, 10.435 dólares, 10.482 dólares, o topo aqui no dia 13 do 2, no dia 13 de fevereiro, né? E se a gente romper esse topo aqui, galera, aí é off to the race para buscar os 14 mil, mas isso daqui ainda vamos um passo atrás do outro, né? Vamos chegar aqui no alvo do Bump and Run, nos 10.500, ficar aqui sambando, vendo qual é, tentar buscar aqui essa nossa linha de tendência de baixo, tá aqui na casa dos 11 mil dólares, a gente vai tentar romper, aí vai ficar naquele negócio, aí a galera vai dampar, vocês vão ter medo, aí vão me perguntar por que é que tá acontecendo as coisas, mas eu vou dizer, porque eu não me canso de falar, porque o Bitcoin é a melhor coisa que tem, para a gente entender a economia, entender tudo, tá ligado? Participar de maneira aqui inteligente do mercado, tá ligado, galera? Então vamos fazer aqui essa comunidade crescer para cada vez mais essa ideia chegar para outras pessoas, beleza? E tamo junto, galera, tamo junto, a gente vai ter vários momentos aí ainda, a gente ainda vai sofrer dumps aí de 10, 15%, aí 20%, a galera vai se desesperar, e o povo vai achar que caiu, e vai cair 30%, a galera vai, não, porra, caralho, Bitcoin agora vai pra zero. Inspirado. Mas é isso aí, galera. É nóis, tamo junto.
Então eu acho que o Bitcoin está muito positivo aí ainda. Quem vende no topo aí é porque está querendo achar topo, né? E a gente não acha o topo e nem acha o fundo, né? A gente se expõe com o passar do tempo. E a gente vem aqui a ver o preço do Ethereum aqui no gráfico diário, né? A gente tem toda essa movimentação aqui bem interessante aqui para a gente participar e entender aqui a movimentação como é que anda, né? Então olha que interessante aí o preço do Ethereum. Ele vem, supera a nossa linha, a nossa box vermelha superada, ele vem, testa ela agora como suporte. Testou ela como suporte, fractal de 21 períodos aqui que vem nos 195 dólares hoje no momento. Consegue aproximar-se do preço, ou seja, vai trazer bastante confiança no preço aí, e eu abriria um long aí, caso esse candle de hoje aqui, né, porque aqui é um candle diário, ele, se fosse tradar, né, eu tô falando no hold de longo prazo aqui, tá numa oportunidade única aqui, porque a gente pode estar indo aqui agora buscar, depois desse período de relaxamento aqui, que pode também ser considerado aqui. Eu tinha essa bandeira desenhada, mas aí com novos informações a gente desenha novamente. A gente pode ver aqui que aqui tem tanto um movimento de cunha de baixa, né, com uma cunha de baixa que ela indica que a gente vai subir, né? A cunha, quando ela vem caindo assim em movimento de deriva, que o preço vem derivando, caindo assim de lado, a gente vem ver que ele, quando estoura aqui esse topim, que está aqui mais ou menos nesses topos aqui anteriores, ele começa a negociar acima dos 212, 215 dólares aí, principalmente aqui acima desse dia aqui dos 226,80, ele vai estar rompendo aqui esse topinho aqui dessa bandeira, coisa que o Bitcoin acabou de fazer, do dia 30/4 aqui ele fez esse topinho. Então a gente estaria assim muito bullish para estar indo buscar o alvo aqui no fractal 288 dólares, né? 288 dólares, de novo, 288 dólares no nosso fractal aqui, 1.200 períodos, linha vermelha no gráfico aqui, e se rompe, off to the race total. Ethereum vem a 300 e tantos dólares, depois vem a 500 dólares, 700, vem topar nos 800, depois 1.500, né? Então se você tiver a fim de participar dessa jornada, esse movimento aí apenas começou, né, galera? Então a gente está aqui só para viver essa experiência aí, mostrar para vocês live aqui com Skin The Game, falando diariamente aqui o que é que a gente tem em espera dos mercados aqui de criptomoedas e como eu estou fazendo as minhas alocações, né? Então, muito obrigado a todos vocês aí que estão se inscrevendo no canal, ativando as notificações, deixando seu like e também a sua opinião, né, galera? Vamos nessa, deixar a opinião aí, tamo junto, um abraço, o mundo é de quem investe aí. Qualquer dúvida, deixa no comentário, um abraço e valeu.